Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso tradicional Café com Ações. Aqui fazemos um giro de notícias, informações, conteúdos sobre economia, bolsa de valores e mundo empresarial. A ideia é separar o joio do trigo. Isso é uma dinâmica que precisamos aprender. Sempre com um bom café especial, os cafés arábicas. Esse é um mundo que você precisa conhecer. Vai transformar sua percepção sobre o que é café de qualidade. Depois me digam aqui. Muito bem. Vamos começar falando sobre a Apple. Os AirPods da Apple poderão ter recursos de saúde como regulador de postura. Os fones de ouvido poderão ter um medidor de temperatura e um regulador de postura nos próximos anos. Por que eu estou falando dos AirPods? Porque essa é uma invenção simples, né? Os fones de ouvido da Apple, os AirPods, mas que é um negócio excepcional, porque a Apple ganha com os AirPods mais do que fatura por ano a Netflix. Não é incrível? E já se aproxima do que fatura a Tesla. A Apple se aproxima do que fatura a Tesla por ano com a venda dos fones de ouvido. Isso é uma coisa incrível, é um negócio excepcional. Uma coisa muito simples, né? Mas veja que o simples com uma eficácia, né, desses fones, um design e agora com mais sofisticação, ou seja, com uma possibilidade de novas funcionalidades, o que fará o produto se valorizar mais e ser mais adquirido certamente no mundo todo, né? Depois de distinguir os fios dos fones de ouvido, a Apple agora avalia maneiras de fazer do acessório um item fundamental. De acordo com o jornal americano The Wall Street Journal, os futuros AirPods seguirão a tendência de relógios inteligentes, incorporando recursos de monitoramento de saúde. É esperado que os aparelhos tenham capacidade de medir temperatura, monitorar a postura e melhorar a audição dos usuários. Fantástico, né? Excepcional. Viva a Apple! Uma empresa realmente excepcional. E o que nos mostra que nós precisamos também olhar para a Bolsa Americana. Óbvio, esperar o momento certo para fazer uma entrada, né? E neste momento, a Bolsa Americana subiu demais. É o melhor momento para entrar na Bolsa Americana? Não. Provavelmente ela vai passar por um período de correção aí à frente. Esperando essa correção, aí sim, será o momento de entrar e ter na sua carteira uma empresa diferenciada, a exemplo da Apple, né? Uma outra notícia que eu queria participar para vocês é que empresas de educação estão investindo pouco em cibersegurança. Empresas de educação estão investindo pouco em cibersegurança. O setor de educação sempre foi um dos alvos preferidos de cybercriminosos, sabia disso? Informações como histórico escolar, número de faltas, dados financeiros e até médicos são valiosas para esses criminosos digitais e estão ainda mais vulneráveis com o crescimento das aulas online. Mais de 40% das instituições de ensino brasileiras são alvos de fraudes e ataques digitais com alta ou média frequência. Essa foi uma pesquisa feito pelo Instituto Datafolha a pedido da Mastercard, a Mastercard que contratou essa pesquisa. Os riscos envolvendo dados dos estudantes e da escola são ainda maiores, porque a maioria das empresas do setor, 71%, independentemente do seu tamanho ou localização, não investe, por exemplo, em uma área própria para a cibersegurança. Essa é a informação da pesquisa. Por conta da pandemia, alunos e professores estão se conectando em suas casas com uma frequência que não havia antes e gerando diversos novos dados. Por isso é de extrema importância que as instituições de educação priorizem o cuidado e a responsabilidade com essas informações de dados, disse Stanislau Bassous, gerente-geral da Mastercard Brasil. Então, o que isso nos mostra? Que existe aí um potencial gigante para uma empresa como a Oi Soluções, né? A Oi Soluções fincou
sua âncora, vamos dizer assim, neste oceano azul da cibersegurança. Atrelou a sua empresa de tecnologia, Oi Soluções, a infraestrutura de fibra ótica. Então ela tem uma vantagem competitiva, um diferencial competitivo que nenhuma empresa hoje possui. Ela oferece conectividade de alta qualidade com segurança digital, com cibersegurança. Então isso é uma vantagem, porque você, em vez de empresa de contratar duas outras empresas para prestar serviço, você tem uma única empresa que dá um serviço completo, presta um serviço completo. Isso é muito mais interessante para uma gestão de contratos, né? Ter um único prestador de serviço fazendo todo esse contexto. Então isso mostra que há um longo caminho aí pela frente, né? Uma longa estrada de oportunidades, e é isso que a gente precisa estar sempre observando. A PDG voltou, mas ainda precisa de crédito. Essa é uma notícia de uma matéria que eu quero compartilhar com vocês, que saiu na Brasil Journal, né? Depois de 4 anos, a PDG acaba de entrar para um seleto grupo de empresas brasileiras que conseguiram sair vivas de uma recuperação judicial. Sabe qual é a taxa de mortalidade das recuperações judiciais? 82%. Ou seja, apenas 18% das empresas conseguem sobreviver a uma recuperação judicial. 82% morrem. Por isso que ele está dizendo que entrou para um seleto grupo de empresas que saíram vivas de uma RJ. No processo, a incorporadora reestruturou uma dívida de 5,3 bilhões junto a seus 22 mil credores e agora espera voltar a acessar crédito para retomar seus projetos. As ações da empresa dispararam na sexta-feira passada, acima de 90%, e deu assim um novo valor de mercado à PDG da ordem de 170 milhões de reais, mais ou menos. Estrela do último grande ciclo imobiliário do país, né? A PDG chegou à bolsa em 2007, junto a 15 outros nomes do setor de construção. A empresa logo despontou como uma consolidadora e saiu comprando diversas outras empresas, como CHL, Goldfarb e Agri, que já era oriunda de uma fusão da Agra, da Klabin e da Abiara, e chegou a ser a maior incorporadora do país, avaliada em quase 15 bilhões de reais em 2011. Mas, já no ano seguinte, a coisa começou a desandar, a empresa surpreendeu o mercado ao revisar seu orçamento de obras e, além das dificuldades de integrar as aquisições, o mercado também perdeu fôlego com o custo da construção subindo. No auge, a PDG era uma empresa sem controlador definido, comandada por executivos experientes do mercado financeiro. O mercado passou a avaliar que a empresa havia crescido com o incentivo errado, priorizando o curto prazo e a remuneração dos administradores, em detrimento de um crescimento sustentável. A partir de 2012, a 20 Partners começou a injetar dinheiro na PDG, tentando devolver ao negócio o olho do dono, mas a coisa não tinha mais jeito. A empresa passou 5 anos acumulando prejuízos e tentando renegociar as dívidas com os bancos até entrar em recuperação judicial em 2017. Agora a PDG emerge da RJ, querendo acessar crédito bancário e financiamentos destinados ao setor, para voltar a fazer lançamentos, o que não acontece desde 2015. 2014, 2015, o Brasil desceu a ladeira, né, no final do tétrico governo Dilma. Uma série de decisões equivocadas pela então presidente fez com que o Brasil caísse o PIB 8%, perdesse o grau de investimentos, o que afastou grandes players de investimentos internacionais, que só entram em países que têm o grau de investimento, e foi uma terra arrasada, em especial no setor de construção civil, né? Muitas empresas tiveram graves dificuldades. Me chamava a atenção da crise. Eu ia a essa época fazer consultoria muito em São Paulo, quase toda semana eu estava em São Paulo, e ao passar pelas ruas eu ficava impressionado com a quantidade de placas de vende-se e aluga-se nas ruas de São Paulo. Muitas residências, muitos escritórios, e isso é comum de ser visto até recentemente. A última vez que eu estive em São Paulo foi antes da pandemia, em 2019, início de 2020,
e continuava do mesmo jeito a quantidade de placas de aluga-se e vende-se. Ou seja, São Paulo, a maior cidade do país, coração financeiro do país, ainda não havia se recuperado da destruição provocada nos apagar das luzes do governo Dilma, né? Então, a PDG foi uma dessas que, por má administração e também por contexto, desceu a ladeira, né? A empresa agora tem conversado com alguns fundos de investimentos e isso é uma alternativa em estudo, apesar de ser um crédito mais caro. A saída da RJ não muda a situação do balanço da empresa. Em 2020, a PDG teve uma receita de 552 milhões de reais e teve um prejuízo de 445 milhões. O plano para os próximos 5 anos é focar em empreendimentos apenas no centro expandido de São Paulo. A companhia já está na fase final de aprovação com a prefeitura para o lançamento da zona leste da cidade. A decisão de dar o start no projeto vai depender de financiamento e das condições de mercado. Recentemente o preço da matéria-prima subiu muito, mas é possível que já estejamos próximos de uma estabilização nos preços. Mesmo com todas as dificuldades dos últimos anos, a PDG manteve um banco de terrenos avaliado em 6,5 bilhões, ou seja, são cerca de 17 mil unidades. Nem todos os terrenos estão em São Paulo e os que não estiverem deverão ser vendidos. A empresa não diz quanto eles respondem do valor total. Outro foco da PDG é a Verne, sua recém-lançada subsidiária que presta serviços para terceiros, aproveitando a experiência da incorporadora. Essa nova empresa tem 3 focos: gestão de condomínios por meio de uma plataforma digital, apoio ao desenvolvimento de projetos de empresas menores e serviços de engenharia para construção e reformas. Desde maio, a PDG tem um novo controlador, o fundo VKR, de Vladimir Hanevitsky, que foi CEO da companhia durante boa parte da RJ, de 2016 a 2020. Ele converteu 200 milhões em créditos que tinha contra a PDG em participação acionária e ficou com 56,68% da empresa. Vladimir, que foi substituído por Augusto, informou que o investimento é apenas financeiro e que não vai interferir na gestão. A participação da Vinci foi diluída ao longo do tempo e hoje não é mais relevante. Muito bem, está aí notícias sobre a PDG, né, que saiu da recuperação judicial na sexta-feira passada, né? Para finalizarmos esse vídeo, eu quero comentar uma matéria que saiu na Money Times falando sobre educação financeira infantil, que os desafios começam em casa. A educação financeira é um tema fundamental de qualquer pessoa, independente da idade. Porém, é durante a infância que o primeiro contato com o mundo das finanças é feito, seja na escola, com os professores, ao aprender sobre moedas ou dentro de casa, com a mesada e até mesmo através dos pais. O conhecimento de educação financeira na infância ajuda a formar adultos com noção de gerenciamento de risco, evita assumir dívidas e promove mais cuidados no dia a dia, proporcionando melhores condições para o desenvolvimento coletivo da sociedade. É o que diz o estudo da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Muitas vezes os pais se preocupam em ensinar como as crianças devem se comportar nas escolas, na casa dos amigos ou parentes. Além disso, essa preocupação se estende ao desempenho dos pequenos em todas as matérias escolares. Mas uma das coisas principais, às vezes, é deixada de lado: o comportamento da criança com o dinheiro. Isso vai permear todas as áreas da sua vida, durante toda a vida da criança. Quase 70% das famílias brasileiras estão endividadas, segundo pesquisas recentes da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Esse cenário confirma a tese de que o brasileiro precisa ser educado financeiramente, principalmente as crianças, os adolescentes, pois eles sofrerão os impactos durante toda a vida adulta. Para garantir que a educação financeira dos filhos aconteça de fato, é necessário que os pais também se eduquem financeiramente, porque eles não tiveram esse tipo de educação. Então, é um erro que passa de geração para geração, né? E você vai para as escolas não estão ajustadas ainda, embora já comecem a ter algumas iniciativas
elas não estão ajustadas para esse modelo de desenvolvimento de uma educação voltada para a questão financeira. Vai para as faculdades, nas faculdades também não se trabalha esses aspectos. As faculdades elas têm um propósito muito simples, que é formar trabalhadores para ou as empresas privadas, ou para as empresas públicas, ou para o setor governamental. É para isso que existem as faculdades, né? Salvo uma ou outra linha diferente, a maioria das faculdades não ensinam as pessoas a serem empreendedoras, né? Esse é um erro gravíssimo também do nosso ensino superior. Com isso, as pessoas ficam condenadas à corrida dos ratos. Desde crianças, elas são formadas para essa corrida dos ratos, não desenvolvem habilidades com o dinheiro, não aprendem sobre educação financeira, não aprendem a investir e aprendem apenas a ser funcionários, públicos ou privados. E com isso elas ficam na corridinha dos ratos eternamente. Um risco gravíssimo, porque um belo dia você pode precisar parar de trabalhar e vai ser forçado a viver com uma aposentadoria, que não conseguirá lhe dar uma tranquilidade justamente nos momentos mais difíceis de sua vida. Então, é preciso mudar essa realidade, né? Então, é preciso pensar em como levar essa temática para as escolas, né? As crianças, os adolescentes precisam, de alguma forma, estimular para que as escolas criem uma ambiência que seja favorável. As famílias precisam estimular as escolas para que elas criem uma ambiência que seja favorável ao tratamento destes temas, né? Outro dia, um professor de uma escola pública de Guarulhos me surpreendeu dizendo que usava os vídeos do canal Viver de Renda com os seus alunos na escola pública para exatamente discutir temas relacionados a empreendedorismo, educação financeira e o mundo dos investimentos. Uma ótima iniciativa. Então é isso que as escolas precisam começar a desenvolver, um ambiente que seja propício para que as crianças e os adolescentes aprendam sobre esta temática. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!